Olá, trabalhadores da educação, sejam muito bem-vindos. Eu sou Sandro Ribeiro. Gostaria de agradecer a presença de todos e um agradecimento especial à professora Cristiane Mendes pela oportunidade em compartilharmos aqui os nossos conhecimentos. Temos aqui o tema da nossa apresentação, viabilizando a sala de aula invertida, edição de vídeos educacionais de maneira simples e prática. Nossa pauta, nós vamos passar pelos objetivos, vamos fazer um conceito básico do que é a sala de aula invertida, vamos falar sobre a edição de vídeos, a avaliação e a personalização da prática docente e o porquê de usar o Edpuzzle, que é a ferramenta proposta para essa edição de vídeo propositivo, e como funciona o Edpuzzle. Os objetivos da nossa apresentação é, primeiro, apresentar a ferramenta de edição de vídeos online denominada Edpuzzle e instigar a utilização de Edpuzzle para viabilizar a utilização da metodologia da sala de aula invertida. Bom, começando pela sala de aula invertida, tema recorrente, inclusive aqui no Senated 3.0, com muito mais profundidade do que eu vou falar aqui, porque o nosso objetivo não é exatamente discutir a sala de aula invertida, mas como viabilizá-la, mas eu preciso também conceituar aqui junto com vocês. A Flipped Classroom, ou sala de aula invertida, é um método de aprendizagem que inverte a lógica da sala de aula. Os alunos acessam, leem e ouvem o conteúdo além da sala de aula presencial, por meio de videoaulas ou outros recursos interativos como games ou ainda arquivos de áudio, podcasts, por exemplo. A sala de aula presencial é usada para a realização de exercícios, atividades em grupo e realização de projetos. O professor aproveita para tirar dúvidas, aprofundar no tema, estimular discussões e tecer conhecimento. E se os alunos assistissem às aulas expositivas em casa e fizessem os deveres em sala de aula? Essa que é a questão principal que moveu dois professores norte-americanos, o Bergman e o Sams. Em 2007, eles são professores de química lá numa cidadezinha rural dos Estados Unidos. E eles resolveram começar a gravar as aulas deles em vídeo, porque muitos alunos faltavam às aulas e eles não queriam que esses alunos ficassem prejudicados. E a partir daí eles desenvolveram um conceito contemporâneo de uma metodologia ativa, que é a sala de aula invertida, e eles contam a história de como fizeram nesse livro que já está traduzido para português e tem dois formatos aí disponíveis em português, em papel e digital. Recomendo fortemente essa leitura. E que lógica da sala de aula, de que lógica da sala de aula nós estamos falando? Na sala de aula convencional, tradicional, o professor geralmente ele consome 90% do seu tempo transmitindo o conteúdo, e somente 10% aprofundando esse conteúdo. Ou seja, em 90% do tempo pedagógico que o nosso professor tem, que nós professores temos, nós acabamos utilizando ou escrevendo no quadro, que pode ser também a lousa, ou fazendo o nosso aluno escrever o que nós estamos falando através da oralidade. Eu estou transmitindo esse conteúdo em 90% do tempo que eu tenho presencialmente com ele. Essa é a sala de aula convencional. Em média, 90% transmitindo conhecimento e 10% aprofundando o conhecimento. Os dois professores americanos, Bergman e o Aaron Sands, eles questionaram essa lógica e resolveram tentar inverter essa lógica, inverter completamente nesse sentido aqui, aonde o professor, ele de forma pedagógica, do tempo pedagógico, ele gaste 90% do tempo aprofundando o conteúdo e 10% transmitindo o conteúdo. Vejam que a sala de aula invertida
essa metodologia ativa, ela não nega completamente o expositivo, a transmissão, até porque o expositivo ele tem o seu valor. A questão aqui é se somente o expositivo dá conta desse nosso estudante no século XXI. E aí experimentar, inverter essa lógica de sala de aula pode fazer você, professor docente, experimentar essa possibilidade de ter mais tempo para aprofundar conteúdo com os seus estudantes. Não é fácil, não é simples, mas a gente propõe essa mudança, esse experimento para vocês, ok? Então, conceituando um pouco mais ainda, um pouco mais profundamente a sala de aula invertida, ela pode ser entendida fazendo a correlação com a sala de aula tradicional, no que a gente faz em sala de aula e o que é feito em casa, certo? Além da sala de aula. Geralmente, na sala de aula tradicional, o que eu faço em sala de aula, eu faço uma aula expositiva. Na sala de aula invertida, eu ofereço para o meu aluno, para o meu estudante, videoaulas, leituras, textos, games, podcasts e etc. E o que eu faço em casa na sala de aula tradicional, geralmente? Eu faço o dever de casa. Na sala de aula invertida, o que eu faço na sala de aula? Eu faço a prática orientada pelo professor, tecedor, mediador de aprendizagens. Aí, na hora que o aluno tem a dúvida, que acontece geralmente quando ele está fazendo a atividade, o exercício, a tarefa, o professor está ali próximo para ajudar nesse entendimento, nessa descoberta desse caminho da aprendizagem daquele aluno. E a sala de aula invertida, ela geralmente é compartilhada pelo professor ou utilizada pelo professor através das videoaulas, que é exatamente o objeto do nosso estudo aqui hoje. Nós vamos nos ater à questão das videoaulas. Se você produz videoaula e já inverte a sua sala de aula tradicional, essa palestra ela é muito interessante para você, porque o seu vídeo ele vai ficar mais engajador, ele vai ficar responsivo, ele vai te dar devolutivas fantásticas. E se você ainda não inverte a lógica da sua sala de aula, é um convite a você experimentar essa nova metodologia. Experimentar para ver se na sua escola, na sua realidade, com os seus estudantes, com você de professor, é possível fazer isso também. Porque não adianta, não é um remédio, né? A metodologia ela não é uma poção mágica. O professor ele precisa experimentar, adaptar e ver as possibilidades, ok? Então, seguindo, nesse contexto, a gente vai para o terceiro momento, que é de edição de vídeos, avaliação e personalização da prática docente através de uma ferramenta de vídeo propositivo ou de vídeo quiz, certo? Por quê? O porquê do Edpuzzle? Essa ferramenta que é uma video quiz, que é uma ferramenta de vídeo propositivo, que ela interfere no vídeo pronto, com a conotação pedagógica ou andragógica. O professor interfere com o objetivo de resgatar alguma informação para que ele possa utilizar com vistas a melhorar a aprendizagem de cada estudante. E o porquê do Edpuzzle? Por algumas características, porque ele me possibilita essa avaliação diagnóstica, porque ele me possibilita avaliação formativa, porque ele me possibilita personalizar, individualizar a minha educação ou a minha aprendizagem, porque ele é gratuito e sempre será, conforme o que está escrito na plataforma Edpuzzle no site direto dele, porque ele me possibilita inclusive desenvolver
a minha aprendizagem considerando os estilos de aprendizagem. Já sabemos hoje em dia, por exemplo, através de Alonso, de Galego, esse casal de espanhóis que estudam os estilos de aprendizagem, que nós aprendemos de forma diferente. Então, por que que nós damos aula de forma igual para 30, 40 pessoas, da mesma forma? E pior, o professor também tem o estilo de aprendizagem dele, que pode ser ativo, que pode ser pragmático, que pode ser teórico, que pode ser reflexivo. Então, um professor reflexivo, provavelmente todas as aulas expositivas dele são aulas reflexivas. E se você tem alunos ativos te ouvindo? Você já viu aquele professor que é um professor 10, show, mas que um ou dois alunos ou parte da turma fala, ó, o que aquele professor Sandro fala é grego para mim. E às vezes o aluno do lado, ele fala, nossa, ele parece música para mim. Quando ele fala, eu entendo de imediato. Porque provavelmente o estilo de dar aula dele está vinculado ao estilo de aprendizagem dele, o que pode ou não coincidir com o estilo de aprendizagem do seu aluno. Se eu sou reflexivo e dou aula para um aluno reflexivo, provavelmente vai, vai, vai ter uma tessitura com dois S's ali de junção de melodia e junção de texto, né, transformando isso em música. Agora, se eu sou reflexivo como professor, dou uma aula reflexiva e eu tenho um aluno pragmático, vai ser muito difícil que essa melodia se encaixe nesse texto. E o Edpuzzle te dá essa possibilidade de transformar a sua aula através dos estilos de aprendizagem dos seus alunos. Ele é também uma plataforma web responsiva e ele tem um aplicativo. Responsivo significa que ele se adapta às telas, seja o smartphone, seja um tablet, seja um computador, seja um notebook, seja uma TV. Ele vai se adaptar a essa tela e ele tem também disponível gratuitamente um aplicativo, um app, que é o Edpuzzle mesmo, onde o seu estudante pode baixar no smartphone dele, se assim ele possuir, e participar das tarefas que você compartilhar. Ele é multiplataforma, funciona em Windows, Linux, iOS, Android, qualquer outra plataforma, porque ele é baseado em web, né, em HTML, e ainda tem alguns motivos por que a gente usar o Edpuzzle. Ele me possibilita incluir questões discursivas, objetivas, questões abertas, comentários. Eu posso incluir áudio, fazer a narração completa de um vídeo ou fazer umas notas de áudio e inseri-las pontualmente no vídeo, com um comentário, por exemplo, em áudio. E eu posso receber devolutivas. Esse aluno que respondeu as questões, ele cria um relatório que eu, como professor, posso acessar e acompanhar o desenvolvimento, a aprendizagem, o progresso desse meu estudante em relação àquele conhecimento. E me possibilita fazer a avaliação diagnóstica e formativa desse meu estudante, levando à personalização da prática docente. Fazendo um link aí com a pedagogia ou com a andragogia, levando em consideração a taxonomia de Bloom, que surgiu lá em 1956, onde um grupo de pesquisadores liderados pelo Benjamin Bloom criaram uma divisão de objetivos educacionais e dividiram em três grandes áreas: a cognitiva, a afetiva e a psicomotora. Essa equipe de pesquisadores, sob comando de Bloom, conseguiu hierarquizar o aprendizado, podemos dizer assim, os objetivos educacionais da área cognitiva e afetiva. Na psicomotora, a pesquisa parou. Pesquisadores que são contemporâneos agora à nossa existência complementaram essa área psicomotora baseado no que Bloom e seus pesquisadores fizeram lá na década de 50. Então a gente pode dar uma olhadinha rápida aqui, lembrando que isso é base do que a gente conhece hoje como conceito de educação integral. Vários conceitos de educação integral estão em estudo atualmente e uma boa parte deles partem dessa premissa desses pesquisadores da taxonomia de Bloom.
leva em consideração os níveis cognitivo, afetivo e psicomotor. Alguns só o cognitivo, só o afetivo e assim por diante. Bom, no nível cognitivo, a gente sabe que, pela taxonomia de Bloom, nós temos lá o conhecimento, a compreensão, a aplicação, a análise, a síntese, até chegar à avaliação, que seria o topo do nível cognitivo. Se alguém chega a avaliar alguma coisa, é porque ela já sintetizou, ela já analisou, ela já aplicou, ela já compreendeu e ela já conheceu. E aonde entram esses vídeos editados de forma propositiva para ser utilizado na sala de aula invertida? Em que nível da taxonomia de Bloom ele pode ser encaixado? Aqui no nível da compreensão, onde o nosso aprendiz ele tem a oportunidade de imprimir significado, traduzir, interpretar problemas, instruções e extrapolar essas questões da compreensão. Os videoquizzes mais conhecidos são o Mindomo, o Teaching, o Bloob, o Zaption e o Edpuzzle. O Zaption saiu do ar e foi adquirido por uma outra empresa e ainda está fora do ar, prometendo voltar mais completo. Porém, só o Edpuzzle é totalmente grátis. O nível afetivo, ele traz para a gente esses níveis hierárquicos da recepção até a internalização de valores, e aonde a gente pode incluir o trabalho com esses videoquizzes no nível afetivo, ali no subnível resposta, na participação ativa, na disposição para responder e na satisfação em responder. E no nível psicomotor, desenvolvido mais recentemente, da percepção até a organização, esses videoquizzes criados com Edpuzzle, por exemplo, podem se encaixar ali no primeiro nível, no nível da percepção espacial, auditiva, visual e tátil. Ok? A união da teoria com a prática. E aí, se você costuma utilizar vídeos na sua sala de aula presencial, o Edpuzzle ele pode ser a ferramenta ideal para criar os seus objetos digitais de aprendizagem, os seus vídeos personalizados, com as suas questões, com os seus comentários em textos e em áudio, e assim eles ficariam mais engajantes e mais interativos. Aqui está a telinha de acesso ao Edpuzzle. Eu vou passar rapidamente pelas possibilidades que o Edpuzzle oferece para o professor. Tá? Primeiro, eu faço o login clicando ali do lado direito superior. Ele me leva para essa tela me perguntando se eu sou professor ou aluno. Eu clico ali em professor e sou redirecionado para essa tela. E eu posso fazer o login na plataforma de 3 formas diferentes. Utilizando o meu Gmail, que é o meu e-mail do Google, utilizando o meu login no Edmodo, que é uma outra plataforma de aprendizagem, mas com um foco diferente. Ele é conhecido como Facebook da educação, é uma rede social para a educação, sem propaganda, só propositivo, só voltado para a aprendizagem e com turmas fechadas, ou seja, ninguém vê o que você e sua turma está fazendo a não ser que você queira. Edmodo também é uma ferramenta muito interessante, da mesma família do Edpuzzle. Eu posso também fazer o login, se eu já tenho login, no Edpuzzle. Coloco lá o meu e-mail, que é o meu login, minha senha e clico no botão login. Se eu não tenho, não quero usar o Google, não quero usar o Edmodo, e se eu não tenho o meu login no Edpuzzle, eu posso criar ele rapidamente clicando em Sign Up. Uma vez dentro da plataforma, aparece para mim essa interface. Se eu clicar ali em pesquisa, eu tenho acesso a essa tela. E aqui é muito interessante, se eu olhar do lado esquerdo, eu tenho ali Edpuzzle, YouTube, Khan Academy, National Geographic, terminando lá embaixo no Vimeo. Isso é muito interessante, por quê? Porque ele me possibilita pesquisar vídeos prontos em todas essas plataformas. Se eu já produzo as minhas videoaulas, eu posso fazer o upload delas aqui, clicando aqui.
E aí eu faço a personalização da minha própria videoaula usando o Edpuzzle, colocando questões a serem respondidas, comentários em textos e comentários em áudio. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Eu utilizando o YouTube, eu vou procurar esse assunto aqui, Fronteiras do Pensamento, de Howard Gardner. Encontrados vários textos, vários vídeos do Gardner, eu vou ficar com esse primeiro. Quando eu paro o mouse em cima desse primeiro, aparecem os botões para eu pressionar cópia ou use-o. Esse aqui, use-o. Eu vou usar no meu Edpuzzle. Clicando ali, eu sou redirecionado já para a edição desse vídeo. Repare que esse vídeo está com 28 minutos e 54 segundos. É o vídeo original que eu trouxe do YouTube. E aí eu tenho 4 ferramentas aqui. A primeira delas é a ferramenta corte. Essa aqui. Essa ferramenta corte me possibilita diminuir esse vídeo de tamanho para 2 minutos, para 10 minutos, para 5 minutos. Eu cortar um trechinho desse vídeo para expor para os meus estudantes, para os meus aprendizes. Na segunda ferramenta, usando para cortar, eu utilizo esses 2 instrumentos aqui embaixo que a gente pode chamar de estiletes. Para a próxima ferramenta é a ferramenta do microfonezinho aqui, onde eu posso narrar o meu vídeo. Imediatamente o vídeo é levado para o minuto 0, quando eu clico nessa ferramenta, 0 minutos e 0 segundos, e aí toda a narrativa que eu fizer clicando aqui no microfone aqui embaixo, ela vai sobrepor ao áudio original do vídeo, e aí vale a minha narração. Muito interessante para vídeos que estão em outra língua, para vídeos que estão numa linguagem inapropriada, mas você quer aproveitar a parte visual, e aí fica a sua narração utilizando a parte visual do vídeo. A terceira ferramenta é esse alto-falante, que ele é utilizado para inserir comentários em áudio. Num determinado momento do vídeo, esse aqui, por exemplo, eu parei o vídeo com 14 minutos e 17 segundos, quando Gardner estava falando da individualização da educação, um trecho que eu acho muito importante. Aí eu clico ali naquela ferramentazinha que está aqui embaixo, que é um microfone dentro de um retângulo amarelo, e aí eu tenho possibilidade de fazer um comentário em áudio do tipo, abre parêntese, queridos alunos, prestem atenção nesse ponto do vídeo porque ele é muito importante, fecha parêntese. Aí você consegue com isso chamar mais ainda a atenção do seu estudante para aquele trecho importante do seu vídeo, certo? Seguindo adiante, nós temos a quarta e última ferramenta de edição, que é a edição de texto, aonde eu posso inserir comentário, aonde eu posso inserir questões abertas e aonde eu posso inserir questões objetivas. Clicando no retângulo que agora está verde com uma interrogação dentro dele. Aí, se eu fizer esse clique, automaticamente eu incluo a questão que eu quiser, seja ela comentário, seja ela uma questão objetiva ou seja ela uma questão aberta, ok? Feito isso, eu posso clicar em terminar e aí eu sou redirecionado automaticamente para compartilhar o meu objeto digital de aprendizagem, compartilhar o meu ODA, ou o meu ODA. E aí como que eu compartilho? Como que o Edpuzzle permite que eu compartilhe? De várias formas. Quando eu clico em compartilhar, abre essa tela e aí eu posso vincular esse meu puzzle ao meu Facebook, ao meu WhatsApp, por exemplo. Basta copiar e colar esse endereço direto, que aí o seu estudante vai direto para o seu vídeo. Ou eu posso ainda incorporar. Se eu tenho já uma ferramenta de educação à distância, um ambiente virtual de aprendizagem como o Moodle, se eu já utilizo o Edmodo, se eu já utilizo alguma ferramenta de LMS, de aprendizagem à distância, eu posso incorporar o código. Basta eu copiar o código que está aqui
dentro de incorporar o código, lá para a minha ferramenta, e aí o meu estudante que está lá dentro da sala de aula no Moodle, ele não precisa sair do Moodle para acessar uma outra área para assistir esse vídeo. Esse vídeo vai ser incorporado àquela tarefa do Moodle, ele vai assistir lá. Quando ele responder, o Edpuzzle vai pegar o login dele do Moodle e armazenar o feedback, a devolutiva para o professor. Isso é uma característica fantástica do Edpuzzle, correto? Aqui através de incorporar. E eu tenho também esses botões aqui embaixo. Compartilhar direto no Facebook, no Twitter, por e-mail ou no Google Classroom, se a sua escola é conveniada ao Google Classroom. Avançando, quando o meu aluno clica lá no link direto compartilhado, quando ele entra na minha turma no Edpuzzle, ou através do aplicativo de celular, ou através de um computador, de um navegador tradicional, ele recebe logo essa notícia. Você vai adentrar numa turma que eu chamei aqui no nosso exemplo de Senated 3.0 do professor Sandro Ribeiro. O estudante, uma vez identificado, ele clica em Join, em entrar, e aí ele está dentro. Aqui é uma perspectiva do aluno, uma visão do aluno, já no início do vídeo, com uns comentários colocados aqui embaixo. Cada detalhe desse aqui com interrogação em verde significa que tem um texto, uma questão, um comentário, uma questão aberta, uma questão objetiva para o aluno responder. Certo? E quando chega nesse texto, nessa questão, o vídeo para, a notícia ou a questão fica exposta aqui desse lado direito, e somente após clicar em continuar é que o vídeo continua para o nosso estudante. O aluno pode voltar, porque se ele está em dúvida em responder, ele pode rever o que o vídeo está demonstrando sobre aquele conceito, e quando chegar nesse ponto novamente ele responde com mais propriedade. Aqui um exemplo de uma questão. Repare aqui embaixo que o vídeo avançou, já está emparelhado com a segunda questão, certo? E aqui a questão colocada e as 4 alternativas para o aluno responder. Ele tem que responder, submeter, para poder continuar com o vídeo. Sem responder e sem submeter, ele para ali, ele não consegue avançar. Ok? E aí, os nossos alunos responderam, e como que o Edpuzzle me dá essa devolutiva? Como que eu acompanho o progresso do meu aluno? Voltando lá para o meu acesso de professor, clicando em minhas aulas atribuições, eu tenho acesso, primeiro, eu posso adicionar um prazo para essa tarefa ser executada pelo meu aluno. Prazo inicial e prazo final, com dia e hora pré-determinados. É uma opção. Se eu não determinar um prazo, ela fica sem prazo indeterminado, ela fica com um prazo indeterminado disponível para esses estudantes. É uma alternativa que o professor tem aí. E aí, clicando ali do lado direito em progresso, eu vou acompanhar o aprendizado de cada aluno e da turma. Ele me dá a devolutiva individualizada e a devolutiva em conjunto da turma. Vamos ver como. Aqui, o acompanhamento personalizado, individualizado por aluno. Eu tenho um aluno chamado teste, que é um estudante. Esse aluno assistiu esse vídeo completamente, por isso eu tenho esse Vzinho ali verde. Ele fez a avaliação e conseguiu 20 de 100 pontos. Ele viu pela última vez, ele vai te mostrar ali quando foi visto pela última vez, e ele vai te mostrar quando que ele foi entregue, quando que ele foi terminado também pela última vez. O aluno ele pode iniciar o vídeo e não terminar. E eu posso reiniciar essa tarefa. Eu posso dar uma outra oportunidade para esse aluno. Isso é interessante
e tem a ver com gamificar suas aulas também. Uma característica muito interessante é a possibilidade de exportar esses resultados no formato CSV. Esse formato ele é entendido pelo Excel e por qualquer outra ferramenta livre de planilha eletrônica. Isso significa que eu posso pegar esses dados e importar para um diário de classe eletrônico, eu posso pegar esses dados e criar gráficos para fazer análise sistematizada em conselho de classe, em reunião de pais, ou simplesmente para fazer um relatório e apresentar para o meu coordenador de curso, apresentar para o meu coordenador pedagógico ou para o meu diretor pedagógico. Clicando em cima do nome do aluno, eu sou redirecionado para esse ambiente personalizado do acompanhamento, aonde eu chamo a atenção para vocês aqui, ó. Lembrando que eu estou tratando do aluno teste, tá? Esse é o progresso do aluno teste. Aqui do lado esquerdo, eu tenho umas leituras aqui interessantes que eu posso fazer. Primeiro, essa escala aqui, em formato de escala, em vezes 0, vezes 1, vezes 2, vezes 3, e maior ou igual a vezes 4. Esse é o número de vezes que o aluno assistiu a determinado trecho do seu vídeo. E o Edpuzzle, qualquer que seja o tamanho do seu vídeo, ele vai dividi-lo em 10 porções, em 10 pedacinhos, para facilitar a sua análise, para pormenorizar a sua análise. Então eu posso ver aqui que todas as 10 porções desse vídeo, de 11 minutos e 45 segundos, foram vistas pelo aluno teste uma vez, né? Pela minha legenda aqui. Se alguma porção aqui ele tiver uma dificuldade de ver mais do que 4 vezes, essa porção vai estar pintada de vermelho e pode sinalizar, por exemplo, professor, uma dificuldade naquela questão ou naquele conceito pontual que é desenvolvido naquele momento do vídeo. Então já é uma sinalização do professor da onde pode estar o nó que ele precisa desatar para aquela aprendizagem caminhar na direção do sucesso. Avançando aqui, eu tenho do lado direito mais análise para fazer. Ele assistiu 100% do vídeo, ele respondeu corretamente uma de 5 questões e ele atingiu 20 de 100 pontos. Ele respondeu 5 de 5, correto? E aqui embaixo eu tenho o questionário, ele aparece as 5 questões, aqui por uma questão de espaço, está dando para mostrar nessa tela a primeira questão para vocês. Ele mostra a questão, a resposta, a sinalização das respostas corretas que eu sinalizei quando eu as criei e a resposta que o estudante deu, que nesse caso foi equivocada, foi errada, né? Ele respondeu aí a do meio e é por isso o fundo da questão está roseado para sinalizar visualmente para o professor que ali esse aluno teve dificuldade e errou a questão. Se eu quiser ver as outras questões, eu rolo para baixo e ele me mostra todas as que ele errou ou acertou. Se ele acertou, aparece com um fundo verde clarinho, sinalizando para o professor que aquela questão o aluno conseguiu se apropriar, conseguiu responder corretamente. Avançando, voltando lá no acompanhamento da turma, se eu clicar em questões, eu posso acompanhar a turma e não só um estudante individual. Acompanhando a turma, eu tenho acesso a essa tela. E essa tela, o que ela me mostra? Todas as questões. E as questões com a sinalização avermelhada são as questões em que a turma, como um todo, não conseguiu se apropriar. E as questões sinalizadas em verde claro são as questões, ou os conceitos, ou as habilidades, ou as competências que a turma conseguiu se apropriar. É uma sinalização para o professor, porque de repente esse assunto tratado por essa questão, eu não preciso me repetir numa aula expositiva ou num momento expositivo. Mas esses outros assuntos aqui,
eu preciso dar uma atenção especial e de repente mudar a estratégia para que a turma se aproprie. Lembrando que eu também posso exportar esse formato coletivo, formato de turma, clicando lá em exportar. Ok? Então é isso, pessoal. Eu espero que a partir desse encontro aqui que nós tivemos, dessa palestra, você como professor, como mediador, como tecedor de conhecimento, possa se apropriar ainda mais do Edpuzzle e começar a utilizá-lo na sua prática diária. Aqui estão alguns dos meus contatos. Eu quero convidá-los a partir do meu site, que é o professorsandoribeiro.pro.br, a acessar uma tarefa usando o Edpuzzle que eu disponibilizei para vocês. Cliquem lá em Senated 3.0 e realizem essa tarefa dentro do Edpuzzle para você vivenciar sob o ponto de vista de um estudante. Aqui estão as referências que nós utilizamos para essa apresentação e os meus contatos. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenhamos alcançado os nossos objetivos, que era a apresentação do Edpuzzle e a instigação da utilização do Edpuzzle. Os meus contatos aí de e-mail, de Facebook, o projeto Profissão Professor e o nosso sítio na web. Um grande abraço para vocês, obrigado novamente pela presença, obrigado novamente, professora Cristiane Mendes, pela oportunidade de estarmos aqui tecendo conhecimentos, saberes e fazeres. Um abraço.